Uma bênção. Amém, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia, que felicidade. Glória a Deus por você estar presente na casa do Senhor. E como é bom nós estarmos juntos como igreja do Senhor, né? Este é o momento onde, como igreja, nós podemos estar juntos louvando ao Senhor. É isso que nos torna unidos. É o sangue de Cristo. Cada um tem suas diferenças, né? Cada um torce para um time diferente, né? Tem grupos que torcem para o Corinthians, outros para o Santos, tem os flamenguistas por aí, palmeirenses. Mas apesar das diferenças, nós temos algo em comum, que é muito maior do que qualquer time, qualquer coisa. É o sangue de Cristo que nos lavou de todo pecado. E juntos somos um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então é maravilhoso quando eu vejo a igreja cheia, né? Pessoas lá atrás, os homens, né, se levantando para as mulheres sentarem, que bênção isso, né? E ao louvor e a adoração, a gente contemplar a igreja do Senhor, né, em um só canto, em um só louvor ao Senhor, porque só Ele é merecedor de todas as coisas. Antes de começar a mensagem em si, quero conhecer um pouquinho, né, aqui da igreja. Todos aqui são crentes da casa ou tem alguém que está nos visitando hoje que não conhece Jesus ainda? Meu irmão ali atrás, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que essa palavra seja uma bênção ao seu coração. Legal, que bênção. Essa palavra que o Senhor vem trazendo ao meu coração nos últimos dias, na verdade, vem ministrando relacionado à igreja do Senhor, no contexto que estamos vivendo nos tempos atuais e que nos leva a entender o que nós temos que fazer nos tempos de hoje. Nós sabemos que Deus, ele firmou uma aliança com Abraão, e ela foi concretizada em Cristo Jesus, né? Onde gentios puderam em Cristo Jesus ser conhecido pelo nosso Deus. E ali nós formamos um corpo em Cristo Jesus. De lá para cá, a igreja do Senhor foi se expandindo, veio momentos de crise, momentos de perseguição, e chegou e culminou no dia de hoje, onde Deus escolheu você estar aqui para estar adorando Ele, para você estar ouvindo essa palavra. E essa palavra, ela foi falada lá no livro de Zacarias. Quero que você já abra. No livro de Zacarias, nós iremos ler o capítulo 1 de Zacarias, versículo 1 ao versículo 6. Uma palavra que foi feita ao povo de Israel naquele tempo, mas se torna atual nos nossos dias de hoje. A importância do arrependimento para que possamos nos voltar ao Senhor. Esse é o teor da palavra de Zacarias, que eu quero que você acompanhe comigo. Então acompanhe comigo, Zacarias, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como seus antepassados, a quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, diz o Senhor. Versículo 5. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Versículo 6. Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra que será revelada aos nossos corações, aquilo que tem falado e ministrado ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, inicialmente a palavra foi pregada para mim, Senhor. E aqui, Senhor, como instrumento de Ti, Senhor, que eu possa ser um porta-voz da Tua mensagem para a Tua igreja e aquilo que Tu quer revelar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o que você tem que saber, o que está acontecendo nesse contexto aqui de Zacarias? O povo de Israel tinha acabado de sair do exílio
né, era escravizado ali no reino da Babilônia. E Zacarias, junto com Ageu, foram profetas levantados pós-exílio para pregar ao povo de Israel. Mas por que houve essa necessidade? A palavra, né, de Zacarias, a revelação de Zacarias, tanto para Ageu, para Zacarias, é justamente trazer uma palavra de ânimo para aquelas pessoas, mas também uma mensagem de arrependimento. Porém, apesar de ser uma palavra dura para o povo de Deus, ele traz o sentido da palavra e a promessa que ia ser cumprida. E que nos assemelha muito nos tempos de hoje, né? Nós temos uma promessa na nossa vida, nós temos a promessa da vinda de Cristo, que poderá ser iminente a vinda do Senhor Jesus. Porém, durante a nossa caminhada, né, às vezes pelas dificuldades do dia a dia, do seu contexto familiar, dos seus problemas do cotidiano, a palavra do Senhor ela tem que ser sempre relembrada e nos fazer voltar ao Senhor. E esse é o tema da nossa mensagem. O arrependimento que nos faz voltar ao Senhor. É o que no texto hoje ele vai gritar, ao que Deus revela a Zacarias para falar ao povo de Israel. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Zacarias é o penúltimo profeta do Antigo Testamento e ele vai pregar durante a reconstrução do templo construído por Salomão. Ele também profetizou durante essa construção desse templo. Ele tinha o objetivo de trazer uma mensagem para o arrependimento dos pecados, ânimo para a restauração do templo, e aqui quando você lê restauração do templo, você entende como restauração da presença de Deus e a esperança para a vinda do Messias. Junto com Isaías, Zacarias, aqui ele se torna também um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Aquilo que foi revelado a Zacarias apontava diretamente para a vinda de Cristo. E se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que todo o Antigo Testamento ele vai apontar para o Messias. Só que eu quero que você entenda um pouquinho mais desse contexto do povo de Israel. Zacarias ele sendo levantado para trazer uma mensagem de arrependimento, uma palavra que pode ser dura, mas é uma palavra que vai surtir um efeito de um ânimo para que seja restaurada a presença de Deus junto ao povo, mas que essa presença, ela seria, enfim, dado um ponto final desse ciclo que a gente vai falar sobre o ciclo do pecado, um ponto final da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que para você entender qual era o sentimento desse povo, imagine que você de uma hora para outra, sem a sua vontade, você é enviado para outro país, um lugar que você não queira estar, longe das pessoas que você convive, que você conhece, e ali você vai ter que se adaptar aos costumes desse povo. Talvez um novo linguajar, uma nova língua, né? Conviver com essas pessoas, com as práticas daquele lugar. E anos depois você retorna, você tem a oportunidade, você recebe uma carta de liberdade para voltar para o seu país de origem. Tendo que se adaptar novamente à sua antiga cultura, porque você ficou décadas fora, aí você tem que se adaptar novamente à sua cultura, da sua terra natal. Novamente, né, às vezes conhecer pessoas que não eram nascidas ainda, conviver ali com familiares novos, mas tem ainda o medo de uma nova iminência, de uma volta para esse país que você não queira estar. É esse sentimento que Deus me revelou e eu entendo que o povo de Israel passava. Porque não foi a primeira vez, né, que o povo de Israel foi exilado ou escravizado por um reinado de maior poder. Ao longo do Antigo Testamento você vai ver que Israel ele foi dominado pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos persas. E isso se dá muito pela vida de pecado do próprio povo de Israel. Só que entenda esse sentimento. Por que porque o profeta vem falando isso pra gente, a gente ter que reconstruir esse templo, e pode vir daqui a pouco um persa ou um babilônico novamente e destruir o nosso templo, levar nossas mulheres, nossos filhos, a nós mesmos como cativo. Por quê? Será que vale a pena? Talvez é esse sentimento que o povo de Israel vinha sentindo e se perguntando, será que faz sentido nós colocarmos nossos esforços para a reconstrução desse templo? Mas essa é a grande mensagem do que Deus queria para esse povo.
era ele restaurar a sua presença junto ao povo de Deus. Isso a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje, né? O que nos faz nos afastar da presença do Senhor é uma única coisa chamada pecado. E o pecado, ele é o que nos afasta de Deus e a ira de Deus está sobre o pecado. Só que mais para frente nós vamos entender qual foi a solução de Deus para nos unirmos e agora nós estarmos juntos com Ele. O primeiro ponto que eu quero compartilhar, que está no versículo 1, versículo 2 e versículo 4 de Zacarias, Deus levanta Zacarias, neto de Ido. Apesar no versículo 1 ele falar que ele é filho de Berequias, mas Berequias praticamente é só citado nessa parte do texto. Zacarias ele vai ser citado por Esdras 5, versículo 1, como descendente de Ido. Ido aqui, ele é no pós-exílio, ele é ele é um dos grandes sacerdotes daquela época, contemporâneos nessa época. E o que se entende que possivelmente teólogos, historiadores dizem que possivelmente Berequias, pai de Zacarias, ele teria morrido cedo. É o que se deduz dentro do que a gente entende do contexto histórico. Mas veja a importância de Ido, que assumiu um papel de pai para Zacarias, para ele dar continuidade à vida sacerdotal dentro da família. Possivelmente o pai dele teria morrido e por isso em Esdras Zacarias vai ser apresentado como descendente de Ido e não é citado Berequias em outros lugares. Veja então a importância de Ido na vida da sua descendência. Por outro lado, o povo de Israel, ele é convidado a se arrepender e se voltar ao Senhor e justamente deixar as velhas práticas dos seus familiares, dos seus pais, das suas mães e assim por diante, daqueles que antecederam a eles. Então Deus sabe, né, e nós sabemos o que está descrito da Bíblia, quais foram os pecados de Israel até aqui, a desobediência que eles tiveram. E aí uma coisa que vocês têm que saber, ao longo da vida de Israel, existe o que nós chamamos um ciclo de pecado, ou alguns chamam de ciclo de apostasia. É um ciclo literalmente que se repetiu por várias vezes, justamente pela desobediência, pelo pecado daquele povo. Então o povo ele era abençoado por Deus, tinha prosperidade, crescia em seu território, o seu povo crescia, mas vinha a frieza espiritual, o comodismo espiritual. Isso levava a uma vida de pecado, onde o povo ia crescendo, ia se relacionando com outros povos, e ali achavam, puxa, não tem nenhum problema eu adorar o Deus lá dos babilônicos, o Deus Baal, não sei o que, não tem nenhum problema. Isso se tornou-se uma prática do povo de Deus. Então o pecado entrou em Israel. Só que Deus vem com uma disciplina, ou seja, Deus permite o exílio para que o povo seja exilado, e aí é levantado, por muitas vezes foram profetas, juízes, se nós lermos Juízes, Samuel e Reis, né, alguns reis também foram levantados para trazer uma palavra de arrependimento para aquele povo. Aí o povo se tocava e se arrependia do seu pecado e Deus providenciava a libertação. E aí vinha a bênção do Senhor, a prosperidade do povo novamente, e aí de novo o ciclo se repetia. O esquecimento, o pecado, disciplina, que é o exílio, libertação, e assim por diante se repetiu algumas vezes. Então Deus levantou juízes, profetas e reis para conduzir o povo de Israel ao arrependimento. E Deus, ele providenciava a libertação, abençoava o povo, só que o povo continuava no erro. As revelações dadas a Zacarias apontam para aquele, o Jesus, que seria enviado para colocar um ponto final nesse ciclo. Viria o Cordeiro, que ali, a partir daquele momento, todo aquele que cresce nele era lavado e remido de todo o pecado. E você se torna um filho de Deus, um templo do Espírito Santo. Não há nada mais que separa a presença junto ao nosso Deus. Jesus é o nosso intermediador, o único, não há outro. Fique bem claro isso para você. Jesus é o único intermediador entre o homem e Deus.
E a partir de Jesus, o véu se rasga. Você tem liberdade de chegar a Deus, pedir perdão pelo seu pecado, se arrepender. E é essa palavra que o Senhor traz para as nossas vidas. O rompimento do ciclo, ele tem que acabar em nossas vidas a partir do momento quando eu me rendo ao Senhor, onde me arrependo e coloco diante do Senhor os meus pecados. E só Ele é fiel e justo para nos justificar de todo pecado. Se hoje você tem vivido um ciclo, entenda que mesmo que você é um crente, né? Todos aqui, a maioria, confessaram ao Senhor como único e suficiente Salvador. Mas o homem, ele ainda tem a sua natureza carnal que nos leva ao pecado. Não há nenhum santo aqui, né? E não haverá. A palavra de Deus fala isso. Não haverá. Se você pecar, tenha um coração como Davi, que se rasgue e coloque diante do Senhor o seu pecado e se entregue totalmente a Ele. Porque o Senhor é capaz de converter o seu coração do seu mau caminho. Só que a palavra do Senhor também vai falar em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O crente, quando ele se converte, quando ele se entrega a sua vida a Cristo, uma nova criatura ele é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o crente do Senhor, remido pelo sangue de Cristo, as velhas práticas se passaram. Mas, Renan, mas é difícil eu manter firme. Eu tenho esse meu pecado. Irmão, continue firme, orando ao Senhor, confesse ao Senhor e peça ajuda a Ele. Você tem a ajuda do Senhor Espírito Santo, que está ali como consolador, mas também um ajudador. Jesus falou que eu irei, mas deixarei com vocês um auxiliador, um ajudador que estará com você durante a caminhada. Aleluia! Jesus, ele fala pra gente que essa caminhada como cristão, ela não será fácil. Quem disse que Jesus, ele falou em algum momento que vai ser 1000 maravilhas a caminhada do crente? O crente, ele vai sofrer perseguição? A igreja do primeiro século, após a descida do Espírito Santo, a igreja ali já começou sendo perseguida. E não fica só ali. A igreja do Senhor continuará sendo perseguida. Quantas vezes você já ouviu querendo calar as vozes da igreja do Senhor? Quantas vezes você já viu países que proíbem a leitura da Bíblia? Porque eles entendem, o governo ele entende que a leitura da Bíblia é como uma forma de libertação da mente daquelas pessoas. E esse é o poder do Evangelho. É transformar nossas mentes para que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O antigo homem, a antiga mulher se passou, irmão. Hoje você é um crente novo. Só que eu entendo que vamos ter os nossos erros. Caímos nos nossos pecados. Talvez repetimos nossos padrões de família e espiritual. Aqui eu não vou entrar nesse mérito, né? Talvez é um tema para outra pregação sobre como é que é hereditárias, as maldições hereditárias, né? O pessoal fala muito sobre maldições hereditárias. Não estou entrando nesse mérito, mas se você, como pai e mãe, você que tem um ambiente ali familiar, o que você faz, você está ensinando para o teu filho. Se você está mentindo, e mesmo que seja uma mentira bobinha, né? O teu filho está vendo. E ele vai crescer aprendendo que aquilo é normal. Que mentir é normal. Ah, mas é uma mentira que é tranquilo, só para eu passar aqui ileso, né? Ah, vou falar ali para a professora que eu fiz o exercício. Ele vai crescer vendo isso como um padrão, porque ele vê dentro de casa. E aí eu faço essa associação, o que a gente viu no primeiro versículo. Apesar de ser algo simples, falando que ele era neto de Ido, isso revela muito justamente ao como que nós lidamos e nos relacionamos com Deus. É o que nós aprendemos nos nossos lares, é o como que nós iremos nos relacionar com Deus. Será que no ambiente que você está hoje, na sua casa, ou qualquer lugar que você esteja, o ambiente que você está inserido é um ambiente que vai moldar o seu ser e de como que você vai se relacionar com Deus? Em Salmos vai falar que não se assente na roda dos escarnecedores. E justamente isso é um grande alerta para a igreja. A Bíblia vai trazer vários ensinamentos que nós temos que colocar em prática. Talvez quando nós falamos, puxa,
tenho que pedir perdão pelo meu pecado. Às vezes colocamos o pecado que às vezes é capaz de ser mensurado, pecadinho e pecadão, né? E não é isso. A palavra do Senhor é justamente aquele pecado que seja uma mentira que mais inofensiva pode ser, você tem que colocar diante do Senhor, porque isso pode se tornar um padrão na sua vida, e isso vai determinar o padrão que você tem de relacionamento com Deus. A igreja do Senhor aqui estava desanimada. Talvez ela já tinha perdido a esperança da sua aliança, a aliança que foi feita lá com Abraão. E olha que a igreja do Senhor passou por poucas e boas. Viu o que acontecia, o que aconteceu naquele deserto. Os milagres que aconteceram no deserto durante a peregrinação, após o exílio do Egito, até a entrada na Terra Prometida. Depois disso, vemos os milagres que o Senhor fazia nas guerras com Davi. Davi, ele conquistou pela mão forte do Senhor os milagres que aconteciam. Quem olhava para Davi, quem imaginava que ele seria um grande guerreiro? Ele era um improvável. Deus levanta outros reis, Deus levanta os profetas. Jeremias, ele prega para um povo que está ali escravizado, e ele fala: bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra do Senhor, ela não nos desampara, mas a situação que nós estamos, que às vezes nos tornamos ali fragilizados, achando: Senhor, até quando? Até quando é você mesmo que se colocou nessa situação de isolamento, que você acha que o Senhor não está contigo? Mas o Senhor, Ele me traz essa manhã, que Ele sabe quais são as suas aflições, o que tem amargurado o seu coração, o que tem feito doer a sua alma a ponto de você, Senhor, não aguento mais. Mas o Senhor, Ele te chama para uma vida de arrependimento, porque Ele quer se relacionar com o seu povo. E aqui nessa primeira parte que você tem que entender é que o povo, ele precisava restaurar essa presença do Senhor. O templo de Salomão foi para que o Senhor habitasse naquele lugar e tivesse um relacionamento com o seu povo. Talvez o seu templo precisa de algum conserto. Você precisa reconstruir os muros, as paredes. E Deus tem chamado você para essa vida de relacionamento. Mas para isso você tem que romper alguns ciclos. Alguns ciclos de pecado. Que às vezes você vem ao Senhor, pede perdão, o Senhor te traz a vitória e você está ali forte no Senhor. Mas as lutas vão vir. E aí vem a frieza espiritual novamente. Você fala: não, o Senhor sabe das minhas dificuldades, sabe da minha falta de tempo, agora eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que trabalhar mais. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí você começa a pecar, começa a se prostituir, você começa a mentir, infidelidade. E aí você se vê numa vida escravo do pecado. E aí onde que está Deus? Se tornou um segundo plano na sua vida. E talvez terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. E é muito comum isso acontecer quando o crente ele está frio espiritualmente. Outros deuses tomarem conta do seu coração. E que era muito nítido isso para Israel. Israel não esperava não muito tempo. Se Moisés ficasse 40 dias lá no alto do monte, na presença do Senhor, eles já eram capazes de construir alguma estátua para adorar aquela estátua. Um grande teólogo fala que o coração do homem, ele é campeão de construir deuses. O coração do homem, ele é enganoso. Então, o coração do homem, ele é uma fábrica de construir deuses. Porque o que é priorizado na nossa vida? O que está priorizado no nosso coração? Se você tem vivido uma vida onde que Deus é prioridade, irmão, amém. Continue. Fique forte. Deus, ele é contigo. Mesmo que os teus dias sejam difíceis, mas Deus, ele trará a vitória. Aleluia. Deus, ele trará o refrigério. Deus vai trazer a resposta e a direção que você precisa. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, é mudar a direção. É mudar a direção. E quantas vezes precisamos mudar a direção da nossa vida? Eu estou falando para crente.
Mesmo como crente, quantas vezes temos que mudar a nossa direção? Muitas vezes no trabalho, nos estudos, como família, como igreja, precisamos mudar a direção. Porque parece que o que Deus está falando ao povo é que ele está em direção do povo, e quando ele fala em voltar-se, é estar direcionado, está na mesma direção. Mas parece que ele está em direção ao povo, mas o povo está de costas para ele. E será que você se encontra nesse momento dessa forma? Você está de costas ao Senhor? E é o que ele nos chama, para nos voltarmos a ele. Qual o ciclo que Deus está lhe chamando para interromper hoje? Cristo veio justamente para quebrar esse ciclo. E o homem sozinho nunca conseguirá vencer. Você conta com homens de Deus, você conta com o pastor, com o seu discipulador, com o presbítero, para orar, estar em jejum junto com você. Mas é uma corrida que Paulo vai falar muito sobre a questão da corrida da fé. É uma corrida que você vai estar muitas vezes sozinho. E é em Deus que você vai se apegar. Só que para você escutar a voz de Deus, qual o padrão que você está estabelecendo de relacionamento com Ele? Porque Deus, às vezes, está gritando ao seu ouvido. Só que você está com seus ouvidos tampados. Você tem se distanciado dele. E Ele te chama hoje, nessa manhã, para se voltar ao Senhor. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você. O arrependimento nos faz voltar ao Senhor. Versículo 3, ele vai falar assim. Zacarias 1, versículo 3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu vos voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Engraçado que aqui, pelo menos na minha versão, vai falar 2 vezes, assim diz o Senhor. Em algumas versões vai se repetir até 3 vezes. E ao longo, até o versículo 6, vai repetir pelo menos mais 2 ou 3 vezes falando sobre assim diz o Senhor. É uma clara demonstração de autoridade de Deus sobre sua criação. Deus exerce a autoridade de paz sobre a sua vida, por intermédio de Jesus. Deus tem um propósito muito claro que começou lá no Éden, mas o pecado nos afastou deste relacionamento com Deus. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão que foi concretizada em Cristo Jesus. Deus estava preparando Israel para a vinda de Jesus por meio de Zacarias. Ele faz um convite para se voltar a ele e ele se voltará para o seu povo. O que precisa ser confessado essa manhã? Hoje. O que está afastando você de Deus? Existe alguma área na sua vida que precisa ser entregue ao Senhor? E aqui é uma aplicação para crente e para aquele que não é crente. O que você precisa confessar ao Senhor essa manhã? Você não precisa vir aqui pegar o microfone e falar, eu pequei, eu fiz isso, aquilo. Não. Você precisa confessar ao Senhor. 1 João 1,9. Se confessarmos aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo. Jesus, Ele veio. A ira de Deus, você tem que entender isso. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós que deveríamos estar pregados naquele madeiro. Era nós que deveríamos estar sofrendo a ira de Deus, porque o pecado é abominável aos olhos de Deus. Mas em sua misericórdia e graça, Deus envia o seu Filho, que é 100% homem, 100% Deus, para sofrer as dores de um homem, para sofrer, ter o sentimento de um homem, sendo aqueles pregos sendo pregado na sua carne, ele sentindo a dor, sendo uma lança transpassada a sua carne. Mas a misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. E hoje nós somos chamados filhos de Deus. E como pai, um pai ele quer ter um relacionamento com o seu filho. Só que às vezes nós colocamos uma enorme trave entre nós e Deus. E talvez você pode chamar isso de pecado, e na maioria das vezes é pecado, mas algumas vezes vai ser o seu preconceito. Às vezes pode ser a falta de perdão que você tem pelo teu pai, pela tua mãe, daquilo que foi feito lá atrás quando você era pequeno. Às vezes é uma situação que alguém fez com você e você não quer liberar o perdão.
Qual hoje é a muralha, qual é essa trave que hoje você tem que derrubar para você estabelecer um relacionamento de pai e filho com Deus? Deus, ele quer ministrar no seu coração. E esse arrependimento, ele tem que vir de forma sincera ao Senhor. Hoje iremos tomar a ceia do Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo, em memória dele. E esse é o momento mais oportuno de você trazer à memória quais são os pecados que você tem praticado. E é tão interessante você fazer a palavra do Senhor, ele fala para o homem examinar o seu coração. Examinar nos dá a ideia de fato, você sentar e falar, o que eu tenho feito? O que eu tenho praticado? Porque é muito comum do homem, né? Não sei vocês, mas vou dizer por mim. É sempre colocar a culpa em quem? É mais fácil eu assumir a culpa ou colocar a culpa no outro? Colocar a culpa no outro. Então sempre queremos dar as nossas desculpas. E aí você tem que refletir, o que eu tenho feito? Eu tenho feito algo que é bom ou tenho feito coisas que são ruins? No seu trabalho, o que as pessoas falam de você? Que você é uma pessoa correta ou que você é uma pessoa que traz discórdia? O que as pessoas, principalmente aqueles que não são do corpo de Cristo, o que tem falado de você? Que você é um homem fiel ou é infiel à sua esposa? O que as pessoas têm falado de você? Mas muito mais do que o que as pessoas pensam ou falam de você, é o que Deus acha de você. Você já perguntou para Deus, Senhor, o que eu tenho feito? O que eu preciso confessar? Porque, de fato, às vezes o homem tem uma caixinha bem pequenininha assim, onde colocamos Deus e fechamos. E achamos que Deus vai viver ali, e quando precisamos deles, às vezes a gente abrimos e perguntamos para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? Me livra dessa angústia. E colocamos e limitamos Deus. Mas Deus, ele é muito maior do que essa caixinha que você coloca. Deus, ele quer estabelecer um relacionamento contigo, e você tem um pai onde você pergunta e fala, pai, qual caminho eu tenho que seguir? O que eu tenho feito? Eu estou passando por essa aflição. É um erro meu? O que eu preciso fazer? Preciso pedir perdão? Eu fiz tal coisa. Eu fui errado nisso? O Espírito Santo, que é Deus também, Deus enviou o Espírito Santo para estar contigo e para estar trazendo essas verdades para a tua vida. A maior revelação que você vai ter para a tua vida está na palavra do Senhor. Sem sombra de dúvida. É onde que você vai se relacionar e Deus vai falar contigo. E você tem o Espírito Santo, que pode trazer a revelação daquilo que você não entende da palavra, ela se revela no seu coração. Mas através de uma vida de oração e jejum, e foi tremendo aquilo que o pastor Ney pregou no primeiro dia de aniversário na Projeto de Deus, Pedro, ele estava entre dois seguranças, né, 2 soldados ali de Roma, e no dia seguinte ele seria morto. Mas ele estava dormindo. Se você ler o versículo anterior, capítulo 4, versículo 5 de Atos, a igreja do Senhor, sabendo que ele foi levado para o cativeiro, levado para a prisão, e sabendo que ele seria morto no dia seguinte, a igreja do Senhor orava incessantemente. A oração é uma grande ferramenta na vida do crente para buscar a direção do Senhor, para buscar uma relação com seu pai, um relacionamento ativo. Eu não estou falando aquele relacionamento onde que você só vai consultar o seu pai quando você tem algum problema. O relacionamento que o teu pai quer ter contigo, nosso Deus Pai quer ter contigo, é um relacionamento próximo, é um relacionamento íntimo, nos mínimos detalhes. E colocamos Deus numa distância tão grande que nos impede de ter esse relacionamento como pai e filho. E é esse relacionamento que ele quer ter conosco. Só que a nossa vida de pecado, essas entraves que colocamos, né, na nossa pequenez, colocamos um Deus tão distante, nos distancia da graça de Deus. Nos distancia desse relacionamento. E Deus revela a Zacarias justamente isso para o povo. Se arrependam-se. Não venham praticar as mesmas obras que os seus pais faziam. Ele está preparando um povo para um Jesus que viria e colocaria um ponto final nesse ciclo de pecado. Só que incrível que ao passar do tempo, parece que as mesmas coisas se repetem nas nossas vidas. Claro, fomos limpos e libertos de todo pecado, nós temos um Deus que é fiel e justo para nos redimir e nos limpar de todo pecado.
mas o pecado, ele ainda é uma forma de entrave, de um relacionamento mais profundo com Deus. E o povo de Israel aqui, ele estava justamente buscando força, buscando uma condição favorável para reconstruir o templo. E esse templo era uma reestruturação do relacionamento de Deus com o povo dele. E hoje se torna muito mais fácil. A gente não depende de construir uma igreja. A igreja aqui, ela tem um propósito muito fundamental do corpo de Cristo. Juntos aqui nós estabelecemos o que foi o mandamento de Jesus, né, determinado ali na Bíblia, que é necessário o corpo estar unido. Cada um de vocês vai receber um dom que vai ser ministrado ao corpo como um todo. Aquele que está fraco vai ser ministrado pelo irmão que, naquele dia, Deus deu uma palavra e vai lá trazer uma revelação. Deus vai trazer a palavra para o pastor, que vai trazer a palavra de exortação para a igreja do Senhor, um direcionamento. E assim por diante. Para quem tem o dom de cura, use na igreja do Senhor para ministrar cura nas vidas que precisam, que estão enfermas. Curas que eu digo, curas físicas mesmo. E que hoje a gente acha, Solange, que não existe mais cura, dom de cura. Onde que você vai ver alguém vir aqui e tem um câncer que a gente vai orar por ele e que amanhã ele vai ser curado, vai chegar a fazer os exames e o médico, nossa, você está curado, não consigo te explicar o porquê. É porque alguém usado por Deus recebeu o dom de cura e usou ele e Deus curou. Mas independentemente da vontade de Deus, ele continua sendo Deus. Ele cura se ele quiser e se ele não quiser, ele não cura. Mas não deixamos de nos voltarmos ao Senhor. Não é porque nós nos voltamos ao Senhor pelo que nós vemos, mas porque nós cremos. É por isso que nos voltamos ao Senhor. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, que está no versículo 6. O arrependimento nos leva à graça de Deus. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. É muito claro para nós que a nossa salvação não é pelas nossas obras. Isso tem que ficar muito gravado para você. A nossa salvação, hoje somos escolhidos por Deus pela graça dele. Ele é soberano. Acima de todas as coisas, Deus é soberano. Ele faz se ele quer, se for para a graça dele, se for pela vontade dele, e se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas isso se chama soberania de Deus. Como eu falei anteriormente, é nós que merecíamos estar naquela cruz. E a maior verdade do Evangelho é que recebemos de Deus não o que merecemos, mas aquilo que Cristo conquistou naquela cruz. Nós merecíamos a condenação, o juízo, a separação eterna. Mas Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas feridas fomos curados. Fomos curados. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por intermédio de Jesus, hoje você é filho de Deus. Abra em Efésios 2, versículo 1. Abra comigo, vamos ler esse texto lindo. Paulo falando à igreja de Éfeso, falando aqui ao povo. Nessa igreja instituída pelo Senhor, e Paulo que estava pregando aos Efésios, capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 1, vai dizer assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora que está atuando
nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedoras da ira, a ira de Deus. Versículo 4. Todavia, Deus, ele é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões, e pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós os praticássemos. Deus, ele te planejou. Salmo 136, ele fala que ele já te conhecia, mesmo você estando antes da gestação da sua mãe, ele já te conhecia, e os seus dias foram escritos num livro. Deus, ele já te planejou, ele planejou você estar aqui neste dia para estar ouvindo a palavra do Senhor, e muito mais do que isso, Deus planejou os seus dias para ter um relacionamento com ele, e para que você viva a plenitude de Deus. Só que essa plenitude, ela fica tão distante, você fala, Renan, não consigo ver, cada dia que eu vivo numa dificuldade espiritual, é uma luta incessante, vai ser assim, a vida do crente é essa. Não foi prometido para a gente que a gente vai viver numa bonança, não foi prometido para a gente que a gente vai viver dias de maravilhas, até a vinda de Cristo. Nós passaremos por tribulações, dificuldades, mas Deus revela na sua palavra que Ele está conosco, Ele está com você, e o que Ele quer fazer com você é ter um relacionamento íntimo. Então esse é o dia que nós temos que ter a consciência, que temos que nos arrepender das nossas velhas práticas, porque aqui revelado em Efésios, Ele nos planejou e que foi realizado em Cristo Jesus, para que possamos fazer as suas boas obras. E não nos mantermos nas velhas práticas. Você que é pai e mãe, você tem uma grande responsabilidade daquilo que você está plantando dentro da sua casa, o que teus filhos estão vendo, o que tua filha e teu filho estão vendo dentro da sua casa. Estão vendo amor, estão vendo discórdia, estão vendo fidelidade ou infidelidade, estão vendo o amor de Deus ou talvez um amor que seja só para o benefício próprio. A maior riqueza que você pode trazer para os seus filhos, ou aquele que você é responsável por educar, é o amor a Deus. É isso que tem que estar enraizado no coração, é isso que tem que estar impermeado o coração, tanto seu como dos seus filhos. É o amor que tem por Deus. Porque se você ama a Deus e você peca, você sabe que você pecou contra Deus. E você hoje tem o Espírito Santo, que habita no seu coração e te convence do pecado. E aí você se prostra ao Senhor e fala, Senhor, me perdoa, sou pecador, me ajude, eu sou um ser humano, eu tenho minhas vontades, mas que o Senhor me ajude a vencer, e Cristo estará com você nessa caminhada, nesse trajeto até a vinda de Cristo. E até lá, como igreja, aqui estou falando de vocês aqui, como igreja, vamos ajudar uns aos outros para mantermos nesse propósito da igreja do Senhor, de pregar a palavra, de pregar o amor do Senhor, pregar a palavra para aquelas pessoas que estão lá do outro lado bebendo, porque antigamente era nós que éramos filhos das trevas, que não conhecíamos o amor de Deus. Mas um dia o amor do Senhor foi revelado ao seu coração, você recebeu uma palavra, e a graça do Senhor, ela te conquistou. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. E Deus, ele nos faz esse convite essa manhã, para que possamos nos voltar a Ele.
Se hoje você tem estado de costas para o Senhor, talvez isso não é claro para você. Talvez você fale assim, Renan, aqui está tudo tranquilo, está de boa, está tudo perfeito. Eu não faço mal a ninguém, ninguém faz mal a mim, e deixo a vida me levar e tá tudo certo. Irmão, ajoelhe ao seu Senhor, coloque diante do Senhor, fala, e Deus vai começar a ministrar o seu coração. Porque é no mais profundo que Deus quer te levar. Ainda semana passada, estava com um grupo do Ministério de Louvor lá da sede, trazendo uma palavra que Deus já tinha falado no meu coração, em Ezequiel 47. E é revelado a Ezequiel, e eu quero, não estava planejado, mas Deus me tocou para falar isso para vocês. Uma revelação que veio ao profeta Ezequiel, e Ezequiel já está num momento diferente aqui de Zacarias. Ali o templo já era construído, né, por Salomão, e era revelado um rio que descia pelo trono do Senhor, do altar do Senhor daquele templo, e ele se expandia pelo reinado, se expandia. E aquilo que era morto dava vida. Na revelação, até o Mar Morto, houve vida no Mar Morto. O Mar Morto é conhecido por não ter vida justamente pelo alto teor de sódio, do sal que existe lá. E nessa revelação, esse rio se expandia, mostrando a autoridade da palavra de Deus, que ia impermeando pelos lugares. E ali, quem via aquele rio, que aquele rio ele significa o Espírito Santo que traz vida, porque ao redor as árvores eram árvores frutíferas. E as pessoas? As pessoas tinham algumas que estavam com os pés, com só os tornozelos dentro desse rio. Já outros até os joelhos, já outros até os lombos e outros já mergulhados. E é justamente isso que fica uma mensagem para a igreja do Senhor. Às vezes estamos muito acomodados no nosso dia a dia, com os nossos afazeres, né? Para quem está na idade ali, eu tenho 37 anos, então tenho a preocupação de manter a minha casa, então tenho que trabalhar bastante. Assim, imagino você também tem essas suas preocupações de manter a casa, projetos, puxa, quero abrir uma empresa, quero ampliar o meu negócio, enfim. Isso às vezes nos faz voltar, dar uns passos para trás e voltar a água até os tornozelos. E que às vezes em outro momento você estava mergulhado, ou estava com a água até o joelho, até os lombos. E Deus ele faz esse convite para a igreja do Senhor. E mais do que nunca, o que eu tenho ouvido nos últimos tempos é a iminência à volta do Senhor. Desde que a igreja é igreja, existe a promessa de Jesus que ele voltaria e levaria a noiva do Senhor para nós estarmos junto com ele no céu, no que é o mais celestial, daquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. É o que Deus tem preparado para a igreja do Senhor. E juntos estaremos como noiva de Cristo. Essa é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. E juntos como noiva de Cristo, nós estaremos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a maior esperança do crente. Mas até lá, nos permaneceremos firmes ao Senhor. Até lá, nós estaremos voltados ao Senhor para que Deus nos direcione para aquilo que nós possamos fazer aqui na terra. Aquilo que eu falei para você, se você tem o dom de cura, de profecia, de ensino, qual é o dom que Deus te colocou nas suas mãos? Deus tem te chamado para um relacionamento íntimo, porque Ele quer te usar nos dias de hoje. Esse é o convite que Deus quer para a sua igreja, que voltemos ao Senhor. E essa mensagem se torna atual para os dias de hoje. A igreja do Senhor, instituída lá em Atos, ela sofreu uma perseguição severa. Todos os apóstolos, exceto João, que ficou exilado em Pátimos, todos os apóstolos, eles foram perseguidos e crucificados. Alguns partidos ao meio, outros crucificados em forma de X, outros em ponta cabeça. E o que nós estamos fazendo? Apocalipse de 2:1 ao 7, Jesus ele faz um alerta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era conhecida não pelos seus problemas de imoralidade ou heresia. Pelo contrário, a igreja de Éfeso era conhecida
por ser uma igreja trabalhadora, era uma igreja que cumpria a doutrina dos apóstolos. Era zelosa com a doutrina, perseverante diante da perseguição. Só que tinha algo mais profundo. O relacionamento com Cristo havia esfriado. Olha a gente trazendo para os dias de hoje. Os problemas de Éfeso não é diferente dos dias de hoje. E às vezes nós temos outros problemas. Em algum momento, a igreja do Senhor se esfria, talvez por um comodismo espiritual, ou às vezes daquilo que está sendo ensinado, pregado nas igrejas. E Deus nos chama para algo, para nos voltarmos para Ele, para viver o que realmente importa, um relacionamento íntimo com Ele. Hoje, às vezes a gente olha para a igreja do Senhor, nós vemos a igreja preocupada por uma igreja estar cheia, né? Cheia de atividades para manter o crente. Às vezes você tem que criar tantos eventos para manter um jovem, um adolescente na igreja, porque os eventos não é tão atrativos para eles. Mas você tem igrejas cheias de atividades, mas vazias de devoção. Cristão que conhece a Bíblia, mas perderam a intimidade. A tendência de repetir os erros de gerações passadas. Aqui, ó, quebrar os ciclos. O ciclo que tinha com teu pai. Você viu teu pai mentindo, a infidelidade dele é quebrada. Quebrada quando você confessa a Cristo Jesus, isso é quebrado. Mas qualquer outro pecado que você via e está repetindo o padrão do teu pai, da tua mãe, ou de do ambiente que você está inserido, ele está quebrado hoje, se você confessar ao Senhor. E o arrependimento, ele continua sendo o caminho para a restauração do relacionamento. E por isso que Deus, ele nos revela essa manhã o arrependimento que nos leva para essa restauração. E essa restauração é para nos voltarmos ao Senhor, porque Ele se voltará para a igreja dele. O maior perigo da igreja não é a perseguição de fora, mas o afastamento de Deus por dentro. Isso é forte. Vou repetir. O maior perigo da igreja não é a perseguição de fora, mas o afastamento de Deus por dentro. O que tem dominado o seu coração? O que tem sido prioridade no nosso coração? Você só tem vindo aos domingos de manhã aqui para cumprir com a sua escala? De falar, puxa, fui lá e bati ponto, cumpri o meu dever de cristão? E os seus dias da semana? O que você tem feito? Que você tem estabelecido esse relacionamento? Deus não quer só relacionar com a gente nos dias de culto. A relação que Deus quer estabelecer comigo e com você é todos os dias. No momento de dificuldade e no momento de alegria, Deus está conosco. Só que assim como eu compartilho minhas vitórias com a minha esposa, com meus pais, com meu discipulador, com meu pastor, ou procuro nas dificuldades, Deus está ali. Ele quer te ouvir. Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer ministrar no meu coração. E eu sou fruto justamente da misericórdia do Senhor. Há alguns anos o que eu imaginava tão distante eu ser um presbítero hoje ou amanhã, daquilo que Deus quer preparar na minha vida, ser um pastor ou não, mas eu via tão distante na minha vida, porque eu estava distante de um relacionamento com Deus. E que você estabeleça um relacionamento íntimo, ele depende de você, de como que você tem lidado com esse relacionamento com Deus. A igreja atual, ela corre esse mesmo risco da igreja de Éfeso. Ter uma estrutura, mas não ter a presença. Ter o conhecimento, mas sem comunhão. Ter obras, mas sem amor. Ter religião, mas sem arrependimento. Deus não está procurando apenas um povo ocupado com as suas obras, mas um povo que se volte para Ele, de todo o coração. O chamado de Zacarias, tornai para mim, ou voltar-se para mim, é o chamado de Jesus para os dias de hoje. Volte ao primeiro amor, como ele falou para a igreja de Efésios. Mas aqui, para você, pode ser volte para o primeiro amor, largue o seu pecado e você confesse, se arrependa do seu pecado ao Senhor.
Isso é a essência dessa mensagem. Arrepende-se, volte para Deus e restaure o seu relacionamento com Ele, até que Ele venha.